feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed. Hoje quem vai comentar o fato relevante do HGLG é o Augusto Martins. Obrigado, Augusto, pela participação, pela disponibilidade sempre de falar com a gente aqui. Arthur, eu espero que a audiência seja boa, né? Porque o pessoal está mais acostumado com o Margato comentando aqui a HGLG, mas ele está em férias essa semana. Estou aqui. E o fundo não para só porque ele está de férias, né? Anunciaram uma compra grande, né? Um valor substancial de 2 operações que tem como vendedor uma companhia aberta que é a LogCP, né? Exato. A gente era um dos ativos que estava no pipeline da última emissão. Uma transação já está sendo maturada há algum tempo, né? Imagina, tem as complexidades de ser uma companhia listada e um fundo listado. Ela agora, inclusive, a transação passa pelo rito do CAD, então até o closing, né, a gente assinou a operação, agora precisa concluir, ou seja, não houve ainda nenhum desembolso de grana, e precisa concluir, mas é isso aí, ou seja, a máquina continua andando, o Margato de férias, é bom que ele já está me devendo o almoço para quando ele voltar, mas a gente está feliz, assim, é um case que a gente está muito confiante, acha que pode ser bastante importante aí para o fundo no médio prazo. E junto com o fato relevante da compra, vem a informação, e já convocaram, inclusive, a Assembleia, né, para autorização de alavancar uma das compras, do Galpão Build-to-Suit. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, por que para a gestão é importante e vale a pena alavancar. Então, a compra são 2 ativos, né? Então, a gente está falando de um ativo que é um BTS, que infelizmente a gente ainda não pôde abrir o nome do locatário, já tem especulações aí, mas... Eu vi na imprensa. E uma fração de um complexo logístico, que são 8 galpões, chama Parque Torino, em que a gente comprou 48%, sendo que, na verdade, é 40% da Log e 8% de outros sócios. Então, nesse aspecto da operação, ou seja, a compra do imóvel BTS é uma transação imobiliária padrão. E do outro lado, a Log tinha também como outro sócio 60%, sendo que eles tinham o que a gente chama de tag along, ou seja, o direito de vender junto com a Log, caso eles quisessem, e uma parte pequena, né, ou seja, 8% dos 60%, decidiu fazer a compra. Então, por isso até que tem esse descasamento, né? A Log vende 40%, mas a gente compra mais do que 40% porque tem esses outros minoritários. E aí, dentro desse ponto, existe primeiro, uma necessidade de aprovar isso em Assembleia, então por isso a convocação da Assembleia. Tem, obviamente, uma urgência de tempo de poder ter essa decisão num prazo relativamente rápido para entre a assinatura e o closing a gente decidir se a gente faz a alavancagem ou não. E a alavancagem, ela seria feita, se for feita, apenas no BTS. Por quê? Primeiro, assim, o fundo tem uma posição de caixa, mas no momento atual, a gente vê um cenário de restrição de liquidez bastante grande e um ponto bastante favorável ao HGG para comprar ativos. Então, o que a gente quer fazer se a alavancagem for gerar valor? A gente quer usar a posição de caixa para que o fundo compre mais ativos, ou seja, preservar o caixa, preservar o equity, né, que a gente diz, para que o fundo tenha capacidade de comprar outros ativos, porque a gente tem plena convicção de que existem outros ativos a preços atrativos nesse momento, dado que tem poucos compradores na rua. Esse é um ponto. E se fazer está ligado ao custo da alavancagem. A gente não tem ainda uma proposta final. E a gente nunca gostou de ter a possibilidade de descasamento de ativo e passivo. Então, alavancar, por exemplo, nesse exemplo, o Parque Torino, trazia uma série de complexidades, entre elas um potencial descasamento, que pode ser positivo ou não, entre como os contratos vão ser reajustados e como o passivo, né, a alavancagem vai ser reajustada. Por isso, a possibilidade de fazer só no BTS, porque, dado que a nossa intenção é alavancar a IPCA+, e o contrato é IPCA,
você naturalmente está com o ativo e passivo casados, ou seja, não tem nenhum tipo de perspectiva de descasamento, sendo que o BTS a gente tem muita convicção de que não tem realmente esse risco. Uhum. E o se fazer está ligado ao custo, ou seja, o mercado está com bastante volatilidade, né? NTN que já mudou bastante num prazo relativamente curto. Se a transação for gerar valor para o cotista, a gente vai alavancar. Deu uma travada na conexão do Augusto. Se eventualmente o mercado ficar ainda mais... Desculpa, travou a ligação, né? Travou. Desculpa. Mas o ponto aqui do custo se realmente a alavancagem for gerar valor por cotista, por fundo, a gente o fará. Senão, a gente não vai fazer. E dentro dessa aprovação, a gente não tem, obviamente, os termos finais, senão a gente teria colocado, inclusive, na Assembleia. Então, está dentro um pouco do escopo do cotista, que assim como confiou na gente em aprovar a 8ª emissão, no pipeline que pode se concretizar ou não, a decisão de alavancagem está do mesmo lado, né? Ou seja, confiar na capacidade de gestão do time, de que só vai fazer a transação se de fato, na nossa visão, ela for importante para o fundo. E além disso, também tem o que a gente chama de seller finance, né? Ou seja, o financiamento pelo vendedor. Ou seja, dentro lá do fato relevante, a gente já deixa claro que a gente, quando concluir, paga só uma parte, não paga tudo. Então, isso também gera, a gente ainda não divulgou o cap rate, vai divulgar quando concluir, mas gera uma diferença de cap rate, que no D0 você não pagou tudo, mas já tem a renda integral, ou seja, isso aumenta. Falhou de novo, né, Arthur? Deu uma falhadinha, mas acho que dá para seguir. Mas bom, isso aumenta o cap rate de curto prazo, porque você não despendeu todo o caixa, mas já tem 100%, e obviamente isso ao longo do tempo vai convergir para o cap rate, vamos dizer, padrão da transação, que é receita de locação frente preço de aquisição. Então, essa combinação de fatores também faz com que a decisão de alocação de capital seja melhor no curto prazo, e no médio prazo você vai ter uma taxa de juros mais baixa, uma Selic mais baixa, e aí a gente vai ter o valor efetivo, porque o ponto que sempre perguntam para a gente, que é realmente difícil de decidir, no momento em que você tem a Selic no patamar atual, né, vai ter decisão de Copom em breve que deve aumentar ainda um pouco, obviamente você não vai ter um cap rate em imóvel que atinja os percentuais da Selic. É absolutamente, não vou dizer impossível, mas pouco provável. Mas, obviamente, o retorno que a gente imagina de médio prazo ou de longo prazo, ele é maior. Então, é uma coisa de aproveitar o momento em que a Selic está alta, efetivamente, para comprar o ativo em condições que a gente entenda que sejam boas, e olhando o preço do metro quadrado. Você vê que o preço do BTS está em torno de 2,5, um pouquinho mais de 2.500 metro quadrado. Independente do cap rate, a gente entende que quando compara o preço de aquisição com o que seria o custo de reposição, né, terreno, mais obra, etc., para deixar ele pronto, e sem o risco de ficar vago, porque já tem um BTS assinado, isso é muito bom. Na história do fundo, a gente sempre ganhou mais dinheiro olhando o preço de metro quadrado do que cap rate, porque cap rate te gera, às vezes, uma armadilha, que é que você tem uma transação que eventualmente é alta em cap rate, mas em preço de transação por metro quadrado também é alta, porque por algum motivo específico a locação é alta. Então, esse tipo de armadilha a gente quer evitar. Então, nessa transação tirou muito o preço do metro quadrado. Obviamente, do lado do vendedor é difícil comentar, mas ele quer reciclar capital, ele tem um plano de desenvolvimento grande, até divulgaram o resultado essa semana e comentaram um pouco sobre isso, né, empresa listada. E do lado do Parque Torino, aí sim é um negócio, é o tipo do ativo que a gente, quando especulativo, né, que ou seja, não tem um BTS, são diversos locatários, tem um mercado com vacância muito baixa. Minas Gerais hoje tem uma vacância absolutamente baixa, abaixo de 5%,
e uma localização muito privilegiada, né? Ou seja, o Parque Torino é o que a gente chama de last mile de fato, ele está dentro da área metropolitana de Belo Horizonte, e isso reflete na ocupação do complexo, que é muito boa. E aquela coisa que são dois perfis diferentes, né? A companhia, ela não está tão preocupada com a renda, né? O negócio dela é mais o desenvolvimento e a venda. Então, para ela, por que está vendendo? O imóvel não é bom? Ela não se apega aos imóveis. Ela vende imóveis quando tem um bom resultado para realizar ou quando tem uma necessidade de descapitalizar e pode fazer uma emissão de dívida, uma emissão de ações ou vender parte do portfólio, né? Eu vi o fato relevante da Log, ela coloca lá que o lucro que ela está tendo na operação e até que o preço é 3% acima do patrimônio líquido, enfim, faz o papel dela como vendedora, reportando ao mercado também resultado. Ela está dizendo ali, para mim está sendo bom vender, e você está dizendo, para mim está sendo bom comprar. E são dois discursos que são absolutamente alinhados no sentido de que cada um tem um perfil. Você está comprando para carregar por um preço que você está dizendo que considera adequado, mais uma renda num cap rate que não está divulgado ali, mas a imprensa também já especulou, e que está na média ali da região, né, do mercado. Agora, uma coisa que você falou que talvez eu que não tenha prestado atenção no fato relevante, o pagamento, se a operação for concluída, o pagamento é até 18 meses, mas o aluguel começa a entrar imediatamente. E isso que já dá um boost no seu resultado, né? Exato, exatamente isso. Independente do CRI ou não, o fato da gente ter 100% do resultado, mas não ter expendido 100% do capital, aumenta no curto prazo o cap rate sobre o capital despendido, né? Ou seja, o preço é o preço, mas o caixa ainda não. Então, isso ajuda o fundo a ter um yield melhor e, obviamente, depois que pago tudo, ele vai convergir para o cap rate, que é a medida, né? Que é preço contra preço de locação contra preço de aquisição. Sim. Então, de qualquer maneira, sendo aprovado, ele tem uma pequena alavancagem de 18 meses pelo parcelamento do pagamento. Exato. E se a Assembleia aprovar, eu também entendi da sua fala que não basta a Assembleia aprovar. Se a Assembleia aprovar e vocês considerarem que a taxa que o mercado exigir do CRI vai valer a pena, só então a alavancagem vai sair. Exato, exato. Então, exemplo, imagine que você tem aqui um cap rate de X, de uma forma simplista. Se a alavancagem estiver marginalmente perto ou acima de X, não vai fazer sentido. Tem que ter uma diferença que seja minimamente razoável, né, para baixo, ou seja, a alavancagem tem que custar um patamar razoável abaixo do cap rate de entrada para fazer sentido e gerar valor para o cotista, com esse ponto importante que é não ter descasamento de taxa, né? Ou seja, IPCA dos dois lados. Então, a gente sabe que de um lado eu vou receber IPCA, do outro lado eu vou pagar IPCA. E pelo seu sentimento, você acha que isso vai ser possível? A gente está num momento em que as taxas estão tão altas no mercado em geral. Eu sei que você tem do outro lado um contrato longo, estável e com um devedor de grande porte, né, com inquilino de grande porte, o que te ajuda a reduzir a taxa. Mas você acha viável, mesmo com a aprovação dos cotistas, você acha viável que essa conta seja positiva para o fundo? Com certeza. A gente hoje tem uma visão de que vai conseguir trazer uma alavancagem num custo bastante competitivo e que geraria valor. Mas, obviamente, como o mercado realmente está muito volátil, é difícil colocar na pedra, né? Dar certeza de que a gente vai fazer. E, obviamente, a gente tem conforto de que a posição de caixa do fundo é boa o suficiente para, caso não seja necessário ou não vale a pena alavancagem, que aí não coloca essa alavancagem com emissão do CRI. A alavancagem com o vendedor continua. E em qualquer um dos cenários ainda tem recursos para novas aquisições? Ainda tem, obviamente, em tamanhos diferentes, mas ainda tem. Tem outros ativos, assim, sempre a discussão é sempre difícil na vida do fundo imobiliário entre captar e comprar, né?
Quando o dinheiro está muito abundante, as transações estão mais caras, e quando o dinheiro está menos abundante, elas estão mais atrativas. O fato do fundo ter pouquíssima alavancagem, né, a gente está falando do fundo que tem perto de 5% de alavancagem, e o tamanho dele é um fundo de hoje quase 4 mil reais, dá esse poder de que mesmo que a gente vá alavancar um pouquinho, a gente não vai ter nenhum tipo de percentual de alavancagem muito alto. Uhum. Então, a gente assim, gostaria muito de que a transação de alavancagem venha realmente se concretize no custo que a gente imagina, para que a gente aproveite esse momento aí de segundo semestre, ainda tem toda a discussão de eleição e tal, o que para o Brasil às vezes pode ser difícil, mas para quem está com o dinheiro na mão querendo comprar, ajuda. É um poder de barganha. Muito bom. Augusto, obrigado mais uma vez pela disponibilidade. E já a gente cobra o almoço. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking